Olá, turma do sétimo ano. Hoje iremos estudar o reino das plantas. Iremos conhecer as primeiras plantas que existiram no nosso planeta, né? Então, o nome delas são briófitas. E vocês irão ver características e alguns exemplares. Então, aqui, os primeiros representantes são os musgos e as hepáticas, né? Vocês podem ver pela forma que elas são plantas pequenas. Aparentemente o musgo parece um lodo, né? E também tem o líquens, que são a junção de algas e fungos. E tem as plantas hepáticas. Então, quais são as principais características das briófitas? Primeiro, elas foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Elas são minúsculas, né, de pequeno porte e vivem em ambientes úmidos. Não produz flor, semente nem fruto. Elas apresentam algumas estruturas bem parecidas com as plantas que hoje nós temos, né, que são os rizóides, caulóides e filóides, que são representantes e semelhantes à raiz, caule e folha. São plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. A água é absorvida pelo rizóide e é transportada lentamente célula a célula. Não apresenta tecidos de sustentação, né? Com a ausência dos vasos condutores e dos tecidos de sustentação, faz com que a planta não chegue um tamanho, né? Um tamanho maior. Elas são plantas pequenas devido a não possuir esses vasos. E outra informação importante é que elas dependem da água do meio ambiente para a fecundação, né? Possui gametas flagelados. Aqui é uma estrutura de um musgo, né? Vocês podem ver o musgo e suas estruturas, rizóide, caulóide, filóide, a haste e a cápsula. E também a fase gametófito e esporófito. Mais uma vez, aqui é uma representante, né, da planta, né? Vocês podem ver que elas são plantas pequenas. Aqui tem a metagênese ou alternância de gerações. Quando eu falo metagênese ou alternância, eu quero dizer o seguinte, que quando a época de reprodução, né, a parte de reprodução dessas plantas, uma fase ela se reproduz assexuadamente e na outra fase ela produz sexuadamente. Briófitas, né, vocês vão conhecer algumas briófitas que já foram vistas no início da aula. A hepática e o musgo. Mais uma vez, vocês podem observar que são as mesmas plantas do início da aula. Então, as briófitas também podem ser chamadas de plantas criptogamas, né? Por que criptogamas? Porque elas quer dizer que elas não produzem flor, semente ou fruto. Elas apresentam apenas rizóides, caulóides e filóides. Já foi falado que elas são comuns em locais úmidos. E outra grande importância que elas têm, né? É que elas dependem da água para sua fecundação. São avasculares, como foi falado no início. A ausência de vasos condutores, que no caso são o xilema e o floema, por isso que elas são plantas pequenas. Esses líquidos conduzidos por difusão, né, que vai de célula a célula, limita o tamanho da planta, porque vai muito lento. São sensíveis à poluição, né? Então, a ausência indica má qualidade do ar. Então, elas são sensíveis à poluição. Sobre a reprodução dessas briófitas, assexuada ou vegetativa, né? Tem a fragmentação dos filóides ou de outros órgãos que nasce uma nova planta. Fragmentação é quando um pedaço dessa planta cai e se cair no ambiente correto, ela vai, né,
crescer uma nova planta. Também tem os propágulos vegetativos, né? Que são estruturas especializadas. Reprodução, metagênese ou alternância de geração, acontece por duas fases. A fase gametófito, né? Que é a fase que tem a célula N, e o esporófito, que são dois Ns. Então, vocês podem ver aqui a fase gametófita duradoura, né? O esporófito 2N depende do gametófito N, que é o feminino, quanto à nutrição. Vocês podem ver aqui pela estrutura, né? Rizóide, caulóide, filóide, onde acontecem as fases, né? Quando chega na fase esporófita, né? Essa cápsula acontece a eliminação dos esporos, e os esporos vai cair no ambiente correto para ser fecundado. Então, o ciclo de vida das briófitas, vocês podem ver novamente aquele mesmo ciclo anterior, né, que foi apresentado. Vocês podem ver aqui, ó, o aquergônio, né, com o embrião. Aqui já vamos lá do início. Então é o seguinte, temos a planta jovem, temos as fases, né, gametófito e esporófito. A cápsula, né, acontece a meiose interior da cápsula, formando os esporos. Esses esporos, eles são eliminados pela cápsula, assim ocorrendo a germinação. Então, vai ter o encontro da parte feminina com a parte masculina, né? Então, esse anterídeo é a estrutura masculina que vai fecundar a osfera da planta, né? Após ser fecundado, vai desenvolver o embrião, né? Que vai ser esse arquegônio do embrião, com o embrião, e daí vai desenvolver a nova planta. Resumidamente, então, vamos lá. Esporófito, né? 2N. Vai ligar os esporos vão ser eliminados, vão germinar, né? E na fase gametófito, né? Vai ter o encontro do anterozoide, que é a célula masculina, e a osfera, que é o arquegônio, que é a fase, que é a estrutura feminina. Após isso, vai ter a fecundação, desenvolvimento do embrião e vai ter a formação de uma nova planta. Quais são algumas importâncias das briófitas, né? Para que elas servem? Para que elas servem, no caso? Então, elas foram os primeiros organismos pioneiros, né? Foram as primeiras plantas a existir no nosso planeta. Também viviam de forma isolada, né? Isolamentos. E tem também tipo um formato de almofadas, né? Também serve para o microclima, né? Que esse microclima vai variar de local, né, restrito do padrão climático daquela área. Também serve de enfeites e são bioindicadores, né? Também serve para combustível e também a produção de uísque. Lembrando que tem um músculo, né, e tem um músculo específico para cada função do que foi falado, né, da importância que foi falado anteriormente. Aqui novamente é um ciclo de vida de um musgo, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, as duas plantas, feminina e masculina. O anterozoide, que é o masculino, e a osfera, que é o feminino. Então, o anterozoide vai se locomover, né? Para fecundar a osfera, e assim formando um embrião. Depois desse embrião, né? Essa cápsula vai ser liberada, os esporos vão cair no ambiente e vai acontecer a formação de novas plantas. Então, a gametófito, né, vocês podem ver que é a fase sexuada, tem o macho, tem a fêmea e o macho, que são as células das duas espécies. Após fecundar o embrião, que formar o embrião, quer dizer, né, que formou o embrião, que ele se desenvolver, aí vem para a fase vegetativa, né? Ou então, que vai acontecer a alternância de geração, né? Que vai acontecer pela germinação, elas vão germinar no solo. E essa fase
gametófito, como foi falado, né? Como já foi dito, é o encontro das duas células da planta fêmea e da planta masculina, né? Que é o anterozoide e o aquergônio, que vai fecundar na osfera, vai ter a formação do embrião, o do embrião vai se desenvolver até a formação dos esporos, que serão eliminados para o solo, e assim vai germinar, nascer uma nova planta, no caso de tipo de embriófita. Então, pessoal, a nossa primeira aula sobre as plantas foi sobre as briófitas. Na próxima aula iremos trabalhar mais um novo grupo, que são as pteridófitas. Vocês irão resolver um TD relacionado a essas plantas. Até mais!